pessoal de casa, boa tarde. A primavera começa hoje, mas o fim de semana foi florido para a dupla Grenal. Dois nomes do ataque que vinham sofrendo com a seca de gols viram as comemorações voltarem a florescer em campo. Rafael Moura para o Inter, Dudu para o Grêmio. O He-Man Colorado ficou mais de 800 minutos sem marcar gols. Dudu estava há 20 jogos sem nenhuma comemoração sequer. No fim de semana, eles espantaram os espinhos do caminho. O Grêmio se mantém firme e forte na invencibilidade. O ataque pode até estar devendo, o meio-campo pode estar abaixo do esperado e até a defesa, de vez em quando, pode deixar o torcedor apreensivo. Mas os números, contra esses, não tem como discutir, né? São 7 jogos de invencibilidade, 6 partidas, ou seja, 628 minutos sem sofrer gols, a melhor defesa do Brasileirão e de pontos em pontos, o Grêmio ainda segue a busca pelo G4. Na arquibancada, o torcedor não estava muito animado. Os jogadores entraram em campo sem muita disposição também. Mas quando a bola rolou, mudou tudo. Pelo menos nos 10 primeiros minutos. Aos 7, Barcos dominou, lançou para Luan e o goleiro Danilo conseguiu espalmar. No rebote, Dudu fez 1-0. Motivo para colocar fogo na partida? Que nada. O ânimo do torcedor afetou as finalizações do tricolor. O Grêmio tentava aproveitar os espaços que a Chapecoense dava, mas pecava. Uma com o Biteco, outra com o Luan. Essa Zé Roberto quase acertou. Luan novamente cortou e chutou, mas nada. O time catarinense chegou com força no final da primeira etapa com Fabiano, chutou para fora. No segundo tempo, o Grêmio voltou mais desatento e o árbitro André Luiz de Freitas Castro também deixou cair no meio da partida o cartão amarelo. Tentou disfarçar, mas todos viram. A Chapecoense chegava a pouco, mas com perigo. O Grêmio continuou tentando. Felipe Bastos para fora. Pelo alto com o Jeromel. Sem resultado, o Filipão colocou o Riveiros no lugar do Felipe Bastos. Não mudou muita coisa. Com a Chapecoense se soltando mais, o técnico do Grêmio colocou Fernandinho. Esse deu mais movimentação no ataque, mas não o suficiente para ampliar o placar. Final, 1-0 sem muito ânimo. Em campo, uma vitória simples, mas de extrema importância na tabela do Campeonato Brasileiro. O tricolor continua no pé do G4, quinto colocado com 39 pontos e já começa a se preparar para 2 partidas fora de casa. Nos últimos 7 jogos, 21 pontos disputados, nós ganhamos 17. Quer dizer, acho que vale a pena a gente continuar insistindo no trabalho e na dedicação que eles estão tendo para ver se a gente melhora e continua nesse bolo brigando por uma vaga. Se manter essa regularidade de vitórias e empate fora de casa também, que não é um mau resultado, a gente vai conseguir entrar no G4 e quando a gente entrar, a gente não vai sair. Agora o Grêmio vai ter que achar o ânimo para encarar os cariocas no Rio de Janeiro. Primeiro o Fluminense, depois o Botafogo. Oi, Vidarte. 2 jogos complicadíssimos. Como é que foi o final de semana? Tudo bem? Bem. Vendo os jogos, acompanhando a dupla Grenal, sábado o Inter e ontem o Grêmio. Mesma coisa que eu. Agora, as atuações ainda estão muito abaixo, né? Do esperado, Vidarte. Mas eu vou me Grêmio... dobrar, sabe? Eu vou me dobrar. Eu acho que agora o que interessa mesmo é pontuar. Nós já estamos aí com 15 rodadas para o final do campeonato. Mas é isso que me preocupa. Então vamos assim, vamos no roldão, né? Faz pontinho lá, vai somando e vai tentando ficar entre os 4 melhores. Que título eu ainda acho muito complicado, mesmo com a derrota ontem do Cruzeiro para o Atlético Mineiro. Não, eu fico pensando, não é só nessa questão aí que é importante, vale 3 pontos, 1-0, vale gol de mão, contra, impedido, tá ótimo. Mas eu fico me preocupando com isso. 22ª rodada, ainda não tem uma força ofensiva, ainda tem um meio campo que não consegue trabalhar as jogadas. Falta qualidade, em resumo é isso. Mas aquela história, eu não vejo muita qualidade no futebol brasileiro no momento. Então nós estamos na mesma barca. O São Paulo ontem já perdeu. Tinha perdido em casa para a Chapecoense, esse São Paulo. E o Corinthians empatou com essa Chapecoense também, em casa, em São Paulo. Quer dizer, não é tão desprezível assim esse time que jogou contra o Grêmio ontem. Temos que levar esse tipo de situação também em consideração.
Acho que, claro, faltando qualidade, vamos na aglutinação, na emoção, na vontade, na raça gaúcha. Tomara que o Inter também consiga esse tipo de situação, né? Eu vejo o Grêmio um pouco mais aglutinado, tenho dito isso, estou repetindo apenas. Mas o Inter deu uma evoluída e espero que com o Nilmar as coisas melhorem bastante também. Ontem o Dudu chegou a dizer, né, que o importante nesses jogos todos que ele ficou sem fazer gols era que o time vinha fazendo gols, que não era uma coisa individual dele, que claro que é ruim ficar sem fazer gols. Agora, 20 jogos para esperar um atacante fazer gols, né? Ele é um bom guri, né? Teve aqui, gente finíssima. O Luiz Amanhã Felipe... é personagem do Débora Futebol Clube. O Dudu? Que legal. Eu vou imperdível, né? Para você que está aí também em casa vendo. O Dudu me parece um bom jogador, Débora. Talvez um pouco mais do que bom jogador. Eu tenho contrato com ele por empréstimo até o final desse ano. Eu ficaria meio na dúvida em relação à questão dele ser goleador ou não em contratá-lo. Mas se for somar tudo, ele também tem participação interessante pelo Grêmio na armação, na assistência, né? Ele ontem marcou, não tinha marcado até então pelo Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Grêmio deve olhar com carinho, porque o Filipão até está comparando esse jogador com o Euler, que foi o filho do vento na época do Filipão no Palmeiras, né? Veja só. Bom, no caso do Inter, a vitória contra o Atlético Paranaense foi um jogo ainda mais especial para o Rafael Moura. O He-Man desencantou depois de mais de 800 minutos, Vidarte. Não sei se tu vai concordar comigo, mas num jogo que o Dida também jogou bem, né? Nossa, fechou o gol, né? Em vários lances. O primeiro tempo praticamente não houve, né, Débora? Não sei se tu acompanhasse atentamente. Tinha muita chuva, estava muito... Gramado muito molhado, a bola não andava, não tinha como fazer uma jogada, uma tabela. Mais elaborada, né? Não dá para exigir. Olha o Dida ali, sempre bem posicionado. Ele deu uma falhadinha. Olha a chuva que eu estava falando, muita chuva realmente. Então, no segundo tempo, que eles jogaram melhor, né? Tiveram uma atuação mais considerável, assim, Inter e Atlético Paranaense. Foi um jogo equilibrado, olha ali como a bola não anda, ó. Tá vendo? É difícil, né? A gente criticar ou elogiar alguém. Olha ali. Aí olha tu fala assim, o jogo foi só 1-0, né? Mas aí tu começa a olhar o contexto da partida e começa a entender a dificuldade, foi né? Muito difícil. Tu que é treinado durante a semana, tu colocar em prática assim, não tem como, né? Isso, tu viste aquela bola anterior, agora estamos num ataque do Atlético. Olha o Dida, olha o Dida. Teve participação importante. Mas uma bola anterior ali, o Eduardo Sacha, para mim, é uma das novidades interessantes. Não sei se tu pensas a mesma coisa, Débora. O Dida Penso de novo, e acho também que o Valdívia tem que ser titular aí do Inter daqui então dias. Tu gostarias de tirar o Sacha e colocar o Valdívia? Não. Eu penso que às vezes os dois dão uma movimentação diferente para o ataque, por mais que eu saiba que os outros medalhões é que vão ser titulares no time. Mas quando eles entram, eles dão uma outra cara. O gol do Inter do Rafael Moura, o Valdívia teve participação, ó. Tá aí o gol. Ó, o que ele fez pro Rafael Moura. Né? E ele entrou justamente no lugar do Sacha, né? Ou estou equivocado? Foi sim, no lugar do Sacha. Eu não me lembro garoto por garoto, sim. Foi. E teve um gol ali que mostraram do Atlético Paranaense, o cidadão fez com a mão, né? Sim. Então não tem dúvida, só para não deixar de registrar isso. Bom, o Inter diminuiu a distância para o líder Cruzeiro, agora está a 8 pontos de diferença. E a 1 do segundo colocado, São Paulo, que perdeu no fim de semana. Daqui a pouco a gente mostra os gols. O Abel avaliou o que viu em campo no sábado. Como equipe, teve que jogar feio o primeiro tempo. E nós não fizemos a mínima cerimônia de jogar feio. Eles usaram muito bem o fator chuva, né, que a bola não corria mais. Porque toda a primeira bola eles mexiam no Hernandes ou no Coutinho, em cima do Edson Martins e do Charles. A diferença de altura é abismal, né? Então ficou aquele negócio de a gente perder a primeira bola, a gente ganhava a primeira quando ela chegava nos dois zagueiros, no Paulão e no Hernando. Mas quando ia em cima do nosso meio campo, e nós perdíamos a primeira bola e a bola ficava por ali, né? E chuta para onde está virado. A Alma foi espetacular, no segundo tempo, sem a chuva, a bola rolando melhor. A não ser jogadas de bola parada, escanteios, levaram a alguma situação. Fizemos o gol e tivemos ainda duas situações muito claras de marcar o segundo. Tá aí a palavra do Abel, falando justamente aquilo que tu disse. Mais ou menos isso. Todo mundo viu isso, acho que não é nenhum mistério. Porque tem uma grande chance de dar uma encostada, talvez até possa passar do São Paulo no meio de semana, né, Débora? Porque o Internacional joga 2 partidas aqui no Beira-Rio seguidas, o Criciúma é uma delas e o outro é o Curitiba, né? Isso. Antes de pegar o Cruzeiro lá na outra semana. Então, é a gordurinha, né? É a gordurinha que a gente fala que a dupla não pode perder. Então, ontem eu estava assistindo o jogo com um amigo meu, Alessandro.
estava desesperado com os pontos que o Grêmio tinha perdido contra o Coritiba e tal, jogos que poderiam estar mudando a situação do time na tabela nesse momento, né? E uma observação muito importante sobre o Cruzeiro de Belo Horizonte. O Cruzeiro não perde ponto para times teoricamente mais fáceis. Quando ele perde é para um Atlético Mineiro, perdeu 2 vezes esse ano até para o Atlético Mineiro, e perde, se não me engano, perdeu para o São Paulo também, né? Ele teve 3 ou 4 derrotas, mas sempre contra grandes clubes. Nunca uma zebra, como já sofreram Grêmio, Internacional, São Paulo, né? É, verdade. Bom, foram 30 gols na rodada do fim de semana. Eu nem vou falar do Palmeiras, verdade. Perdeu, assim, de lavada, de goleada. Sabe que eu sou Porque Palmeiras? o nosso chefe, o Danilo, ele vai ficar #chateado. Sabe que eu sou Palmeiras do meu time de botão, né? Vamos dizer que eu estou brincando, que eu não quero admitir se sou colorado ou gremista. Mas desde o tempo de Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, de Dudu e Ademir, de Edu, Leivinha, César e Ney. Desde esse tempo do Palmeiras, que tem 8 títulos brasileiros, não dá para entender o que aconteceu com o Palmeiras nesses últimos anos. Mostra os gols pra Vamos gente lá? aí. Não vamos ficar provocando o nosso chefe, que senão a gente corre risco de não estar aqui amanhã. Aí é o Flamengo. Flamengo e Fluminense, né? O Fred faz o gol do Fluminense, empatou. Um resultado interessante para a dupla Grenal, especialmente porque o Fluminense é adversário, né? É adversário naquela corrida pelo G4 ali. 7 clubes, se a gente incluir o Cruzeiro, estão disputando as 4 vagas da Taça Libertadores da América. Esse aí já é o jogo do Cruzeiro contra o Atlético Mineiro. Que jogo, hein? O Galo tá fazendo 2-0. Tu viste esse jogo? Eu vi parte. Olha, Eu o Tardelli vi os fazendo melhores aí. momentos. É? E o Cruzeiro depois reagiu. Como é bom esse time do Cruzeiro aí, Olha o equilibrado. Ricardo Goulart caindo, fazendo gol. Meio que sem querer, né? E ele ainda o Cruzeiro empata o jogo, né? Poderia ter sido Alisson, né? 5-3 pro Cruzeiro esse jogo, no mínimo. Ele perdeu muitas chances, não é, Débora? E ainda o Atlético. Agora esse jogo já é o do São Paulo, né? Jogou Corinthians muito com pra São cá, Paulo. Não quero dizer nada, tá? O São Paulo sai na frente com o Souza, ex-Grêmio. O Corinthians empata no pênalti marcado. Foi muito discutido o pênalti, né? Esse lance aí, ó, foi muito discutido. A direção do São Paulo, os jogadores ficaram muito irritados. Fábio Santos. Fábio Santos empatou. Agora o São Paulo faz com o zagueiro, Edson Silva, que surpreendeu ali o goleirão, e o Cássio, e faz aí o gol, né? De perna esquerda. E ainda deu tempo para o Corinthians nessa jogada aí do... Bom, aí ele deu o pênalti sobre o Guerreiro. Ah, eu achei que foi pênalti mesmo. Eu também achei que foi pênalti do uruguaio, né? O Álvaro Pereira derruba o jogador, ele é expulso. E o Fábio, que depois é expulso também, empata o jogo, 2-2. E agora sim, o jogadaço com o Danilo. Ó, Guerreiro, Danilo, pé direito. Olha a colocada do Guerreiro. Baita peruano, né? Baita jogador de futebol esse peruano. Hein? 3-2 para o Corinthians. E agora o resultado do jogo do nosso Danilo aqui, não é? 6-0 para o Palmeiras. Não sei nem se a gente tem que fazer gol a gol. Esse é o Ramon, que jogou no Grêmio. Depois o Esquerdinha eu disse pro Danilo faz. aqui hoje da manhã, Danilo, tu perder para um time que tá lá em cima, brigando por título, levar 6. Eu tinha uma peninha do Dorival Júnior ontem, ele só baixava a cabeça. Ele só baixava a cabeça, assim, ia levando gol e nada acontecia. Agora... Eu lembrei do 7-1 do Brasil, que a gente não esperava nenhuma reação mais, era só rezar para acabar o jogo. Fico perguntando por que eles pegam essas barcas aí, a Bahia e Vitória, né? Deu Vitória 2-1. Por que eles pegam essas barcas afundando, né? Deve ser. Quer saber o salário dele que eu te digo? Quanto é que é o salário dele? 5, 6 dígitos antes da vírgula, né? Pois é. Isso aí é certo que é. Pô, você já tá rico, pra que pega essa barca? Já tá rico, ainda fica com a dignidade não sabe ameaçada. que quem tem dinheiro quer cada vez mais, não sabe? Bom, depois do intervalo tem os bastidores da apresentação de Nilmar no Internacional. E atenção, que o Vidarte afirma que faltam números para o Marcelo Grois superar o goleiro Picasso no Grêmio. Ele ainda não bateu o recorde, segundo o Vidarte. A gente conta isso daqui a pouco.